Boa noite, galera, tudo bem? Estamos aqui prontos para começar mais um culto. Eu espero que você esteja animado, porque eu estou muito animado por aquilo que Deus vai falar ao nosso coração nessa noite. E eu queria que desde já você preparasse o seu coração e fizesse algumas coisas. A primeira delas é, curta esse vídeo aí, porque vai nos ajudar. Compartilha isso lá com seus amigos, com seu contágio. Compartilha com todo mundo que você pode. Envia para o maior número de pessoas possíveis. Terceira coisa, tira uma foto aí durante a nossa transmissão, seja do momento do louvor, do momento da palavra, seja lá de qual momento você achar legal. Tira uma foto, tira um print e posta isso nas redes sociais, marcando o nosso @Juventude Betel, JVTD Betel, tá bom? E aí eu queria que você colocasse o seu coração diante de Deus, porque hoje nós vamos aprender muito sobre a palavra dele e vamos aprender a permanecer em santidade. Como que nós fazemos isso? Daqui a pouco a gente vai descobrir, mas antes nós vamos ter um momento de louvor, onde nós vamos entregar um louvor ao Senhor, onde nós vamos alinhar o nosso coração e vamos nos preparar para receber a palavra do Senhor e ser transformados pelo Espírito Santo de Deus, tá bom? Pai, eu quero te agradecer, Pai, por cada um que nos assiste nessa noite. Pai, que a Tua palavra alcance o coração deles. Pai, que cada um, Pai, que às vezes está cansado, Pai, sobrecarregado por causa das circunstâncias, Pai, que nos envolvem, por causa do lockdown. Pai, que essas pessoas possam ser acalmadas agora, Pai, revigoradas pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor os alcance, Pai, nos seus quartos, nas suas casas, aonde eles estão neste momento, Senhor. E que eles possam, Pai, neste momento, ser abençoados pelo Senhor. Que a Tua palavra chegue ao coração deles, que eles possam participar deste momento de louvor com entusiasmo, receber a Tua palavra, Pai, e a ser abençoados, Pai. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor? E do meu coração seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo és minha canção. E do meu coração seja o meu esconderijo, refúgio que preciso és minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. E do meu coração seja o vento em minhas velas, a âncora no mar és minha canção. E do meu coração seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias és minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, pois tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom.
Nós te exaltamos e declaramos, Senhor, que o nosso coração é teu, Jesus. Aleluia. Amém, amém. Galera, abre a sua Bíblia em Juízes capítulo 16. Hoje nós vamos meditar aqui na história de Sansão. E nós vamos aprender algumas coisas com esse homem, que foi um homem de Deus. Ele está lá na galeria dos heróis da fé. Embora ele errou durante a sua vida, né? Teve muitos baixos, né? Não teve altos e baixos. Ele teve muitas baixas durante a vida dele, embora fosse usado pelo Senhor. Abre em Juízes 16. Pai, eu quero te louvar por essa noite. Que a tua palavra fale aos nossos corações, em nome de Jesus. E aí a gente vai aprender sobre a história de Sansão, olhando para os erros que ele teve na vida dele, e como nós podemos aplicar isso na nossa vida, né? Você viu aí o nosso tema, né? São chaves para que você permaneça em santidade, porque às vezes você tem o desejo, você tem a vontade de estar com o Senhor, permanecer no Senhor, então são chaves para permanecer. Mas não se preocupa, você fala assim, nossa, é para quem está em Cristo então, para quem está já no Senhor, quem está num processo de santidade. Você que talvez me assiste aí, que consegue olhar para a sua vida e falar, olha, de santidade na minha vida, ultimamente eu não estou tendo nada, essa palavra também se encaixa ao seu coração. Se a gente olhar desde o nascimento de Sansão até ali no fim do seu ministério, Sansão, ele teve diversas vezes, momentos onde ele foi usado pelo Senhor, mas ele estava longe da presença do Senhor. E aí a gente vai ler um texto aqui que é muito conhecido, lá em Juízes 16, do 18 ao 22, diz assim: Dalila percebeu que finalmente Sansão havia lhe contado toda a verdade, e mandou chamar os governantes filisteus. Venham mais uma vez, disse ela, Sansão finalmente me contou seu segredo. Os governantes foram ao encontro dela e lhe deram dinheiro. Dalila fez Sansão dormir com a cabeça em seu colo, e então chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. Desse modo começou a enfraquecê-lo e suas forças o deixaram. Então ela gritou, Sansão, os filisteus vêm atacá-lo. Ao acordar ele pensou, farei como das outras vezes, e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado. Os filisteus o capturaram e furaram seus olhos. Levaram-no para casa, onde prenderam com 2 correntes de bronze, obrigando-o a moer cereais na prisão, ou em um moinho, né? Gente, a gente olha aqui para a história de Sansão, você conhece. Se você não a conhece, volta lá ao capítulo 13, 14, 15 e 16. Você vai ver toda a vida, ministério e morte de Sansão. O que nós aprendemos com a história desse homem? Se você conhece a história aqui, você sabe que essa Dalila o enganou por algumas vezes. Só que eu quero ser bem objetivo e te mostrar aqui aonde ele errou e aonde nós temos que cuidar para não errar também. Que é a forma de nós olharmos e aprender com a vida de Sansão e de nós andarmos em santidade. Se você olhar o versículo 18, você vai perceber que Dalila, ela conseguiu um segredo do coração de Sansão. Só que a primeira coisa que nós devemos cuidar para permanecer em santidade é com as nossas fraquezas. Se você olhar no capítulo 13, 14, 15 e 16, você vai perceber que Sansão tinha uma fraqueza. Ele sempre sucumbia, ele sempre perdia, ele sempre se entregava quando se tratava de mulheres. Ele não vigiava nessa área, então ele não cuidou de uma área que era uma fraqueza. E no versículo 18 nós vemos que Dalila era a 3ª mulher que enganava ele, e essa 3 vezes antes tinha enganado ele com relação ao seu cabelo ali, à sua santidade, ao poder de Deus sobre a vida dele, e ele não percebeu que estava sendo enganado. Por quê? Ele não vigiava com as suas fraquezas, ele achava que porque Deus operava através da vida dele, ele estava com seus problemas resolvidos. Então o primeiro conselho para nós nessa noite é, cuidado com as suas fraquezas. Cara, às vezes você tem problema com pornografia, você tem problema com ira, você tem problema com diversas coisas. Vamos imaginar aqui, você tem problema na sua sexualidade, você tem problema com pornografia, masturbação. O que acontece?
você fica no dia inteiro naquele TikTok, vendo aquelas irmãs dançando as músicas gospel, assim, né? Mostrando aquele templo do Espírito Santo, né? De uma forma que não tem nada a ver como deveria ser mostrado. E aí aquelas meninas ficam dançando, aquelas coisas acontecem, as meninas ficam olhando os rapazes as meninas, e aí você vai despertando a sua sexualidade para algo que você não pode viver. E aí você não está cuidando do seu momento, do seu lugar de fragilidade, do seu lugar de fraqueza. Ou você também tem às vezes muita facilidade de se irar, e aí você fica causando confusão, contenda, falando mais do que deve. Então a primeira coisa para que nós possamos permanecer em santidade é cuidado com o seu lugar de fraqueza, o seu lugar de fragilidade. Sansão era mulheres, era a sua sexualidade. Você vê que ele era totalmente imaturo nessa área emocional, irracional. Segunda coisa, versículo 19. Nós vemos aqui, Sansão, ele dormia com a cabeça no colo de Dalila. Irmãos, a gente olha para isso aqui e é nítido como nós devemos cuidar com a nossa zona de conforto. Então, se o primeiro conselho para permanecer em santidade é cuidar da nossa fragilidade, do nosso lugar de fraqueza, o segundo conselho é cuidado com a zona de conforto. Por quê? O que acontece? Às vezes você está numa situação que você está esperando a vida acontecer. Você fala, não, um dia Deus vai me abençoar e as coisas vão acontecer. Você não se move no natural, esperando que Deus vai mover na sua vida. Irmãos, a gente age no natural e Deus age no sobrenatural. Você jovem, você adolescente, age no natural, naquilo que se pode fazer, você age, para que Deus haja no sobrenatural. Ele não é invertido, Deus agindo no natural para a gente e a gente no sobrenatural. É Deus que age no sobrenatural, ou seja, naquilo que nós não podemos fazer. Então, a gente precisa cuidar com a nossa zona de conforto. Cuidado com a preguiça. Ele estava dormindo no colo do inimigo. Gente, tem jovens e adolescentes que são preguiçosos, verdadeiros, perdão da palavra assim, mas verdadeiros vagabundos, não quer trabalhar, não quer estudar, não quer compromisso com nada, não quer levantar cedo para fazer as coisas que devem ser feitas. Então você precisa cuidar com a sua zona de conforto. Às vezes você arruma até desculpas. Não, eu me permiti viver isso hoje. Você está se permitindo viver isso aí tem 15 anos já. E não muda, não avança, não cuida, não sai da zona de conforto para avançar. Sansão, ele estava na zona de conforto. Ele estava sendo enganado por uma pessoa, que era Dalila, dormindo no colo dela, dormindo no colo do inimigo, porque não queria sair da sua zona de conforto. Irmãos, muitas vezes nós vamos precisar sair da nossa zona de conforto, nós vamos precisar enfrentar os desafios, enfrentar aquilo que a vida coloca diante da gente. E aí, terceira coisa que nós vemos aqui nesse texto para aprender, se a primeira é, cuidado com o lugar de fraqueza, de fragilidade, versículo 18, né? Dalila representando as mulheres na vida de Sansão. No versículo 19, a zona de conforto, ele dormia no colo de Dalila. No versículo 20, nós vemos que faltava para Sansão se perceber, olhar para a sua vida e enxergar quem realmente ele era, porque ele se levantou e falou, como das outras vezes vou sair, vou espantar esse povo todo, mas ele não percebeu que o Espírito Santo não estava mais com ele, ele não tinha percebido que Deus o havia deixado. Sansão ele teve diversas oportunidades de se voltar para Deus, mas em todas ele não se voltou. E aí ele se levantou achando que estava fazendo a obra de Deus, se levantou achando que ia fazer a vontade de Deus, e na minha opinião um dos versículos mais tristes da palavra de Deus, ele se levantou e não percebeu que Deus o havia deixado. Então, o que a gente aprende com esse versículo 20, é que nós precisamos fazer uma autoanálise, nós precisamos olhar para a nossa vida e falar, uau, qual que é a minha condição espiritual? Qual que é a minha condição em Deus hoje? Mas também nós precisamos fazer uma análise do alto, onde Deus vai sondar os nossos corações e vai falar, olha, você precisa melhorar nisso. Você precisa deixar Deus sondar o teu coração. O salmista disse, sonda-me, ó Deus, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. E eu digo uma coisa, com certeza tem algum caminho mau, existe caminho mau em mim, existe caminhos maus em você. E nós precisamos ter uma autoanálise e uma análise do alto também. Como que nós podemos também olhar para a nossa vida e conseguir perceber se nós estamos realmente onde achamos que estamos? Ouvindo o que as pessoas dizem. Tem gente que fala, olha, você não precisa ouvir críticas.
Irmãos, nós não podemos ser movidos pelas críticas, mas a gente precisa ouvir e entender realmente essa crítica aqui tem fundamento ou não. Isso que a pessoa falou aqui a respeito de mim, é algo que eu devo levar em consideração para mudar ou não? Não é porque te criticaram que é inveja, não é porque te criticaram, pode ser, mas não é porque isso aconteceu, às vezes pode ser uma verdade que ela está falando, talvez da maneira errada, do jeito errado, no momento errado, mas considere o que essas pessoas falaram. E se você está em dúvida, pergunte para um amigo seu, uma pessoa que te ama, chega lá no teu pai, na tua mãe, no teu irmão, no seu melhor amigo, no seu pastor, no seu líder, a gente está aqui, e fala, olha, me falaram isso aqui de mim, você acha que isso é uma verdade na minha vida? E aí você vai poder olhar para isso e aprender e ter uma percepção, para que você não seja pego de surpresa, achando que você está cheio de Deus, quando na verdade às vezes você tem um conhecimento ali da palavra do Senhor, e está faltando muito para você ser cheio de Deus. Deus, gente, Ele não é um amuleto, como Sansão traduzia, quando Sansão tratava o Senhor. Ele tinha o Senhor como um amuleto. Não é porque você vem na igreja, não é porque você usa uma camiseta, um colar, não é porque você faz uma oração pedindo para Deus te proteger, para Deus te guardar, que tudo isso vai acontecer, que você é íntimo de Deus. Deus não é um amuleto, Deus é Deus. Nós somos guardados nele quando nós estamos nele. Então nós precisamos cuidar para que nós não sejamos enganados. E o versículo 21 fala que os filisteus capturaram, furaram os seus olhos, prenderam ele com cadeias de bronze e algemas e colocaram ele para girar um moinho no cárcere. Gente, tem muita gente que não tem cuidado com a sua visão, não consegue enxergar onde está e acaba ficando preso por causa da sua falta de visão de onde está e de onde deveria cuidar na sua vida. Então, o que a gente vê ali, Sansão estava cego, só que ele já não enxergava há muito tempo. Sansão, ele estava algemado, mas na verdade ele já estava preso ao pecado há muito tempo. Sansão, ele estava andando num moinho no cárcere, mas na verdade ele estava dando voltas em volta do mesmo pecado há muito tempo. Primeiro a mulher lá de Tímina, da Filisteia, depois a mulher de Gaza, a prostituta de Gaza, finalmente Dalila, todas as pessoas que ele não deveria se casar. Por quê? Porque a palavra de Deus falava, já era escrita, já era revelada naquele tempo, que não poderia casar com povos de outras nações, que cultuavam outros deuses. Então ele apenas deixou de uma forma clara na vida dele aquilo que já acontecia na vida espiritual dele. Ele já era cego espiritualmente, ele já estava amarrado ao pecado, e ele já dava círculos, ele já andava em círculos na vida dele, sempre pisando no mesmo caminho, andando nas mesmas situações. E nós precisamos observar para não cair nesse mesmo erro. Então, 4 dicas de hoje que você deve guardar no seu coração com todo carinho. Primeiro, cuidado com o seu lugar de fraqueza. Sansão era as mulheres, onde é o seu? Tem fraqueza em uma certa área? Vigie, se policie, cuide para que você não caia nela. Você tem que tomar cuidado com a sua zona de conforto. Não é porque você está confortável que você está bem. Às vezes você pode estar confortável como Sansão, dormindo no colo do inimigo, achando que está bem. Ele estava confortável, mas não estava bem. Faça uma autoanálise e uma análise do alto na sua vida. Busque orientações para que você possa permanecer em santidade. E também, cuidado com a visão que você tem de você, né? Cuidado com a visão, com a prisão, com o lugar que você anda, como você enxerga a sua vida. Porque isso pode, às vezes, revelar que você já está preso, em algum momento já estava preso há muito tempo. Quando a gente olha para esse texto, a gente fala, nossa, né, que passagem difícil e pesada. A vida de Sansão, ela teve muitos baixos, embora ele foi usado pelo Senhor. Só que nós chegamos no versículo 22, e é um versículo que nos dá esperança para esses dias. Ele dá esperança para mim, ele deve dar esperança para você, e você deve olhar para ele, olhando para essas 4 situações que aprendemos a nos guardar, 4 chaves. Deve olhar para esse versículo com esperança e falar assim, olha, eu tenho jeito se eu voltar a buscar o Senhor. O que eu preciso, única e exclusivamente, buscar o Senhor de todo o meu coração. E o versículo 22 diz assim, e o cabelo de Sansão voltou a crescer como antes,
O cabelo de Sansão representava a sua vida com Deus, a sua santidade. Então não leia isso no sentido literal, mas no sentido do que isso representa. O cabelo de Sansão voltou a crescer, ou seja, a santidade de Sansão voltou a crescer, o compromisso de Sansão voltou a crescer. E o que eu digo para você é o seguinte: se você está longe do Senhor, ou está mais ou menos, você não sabe nem qual que é a sua condição com o Senhor hoje, a única coisa que você precisa fazer é, a partir de agora, falar: Senhor, eu quero recomeçar. E Deus vai recomeçar. Ele não vai lembrar dos seus pecados, Ele não vai lembrar das coisas feias que você fez, das coisas feias que você aprontou, da onde você tocou, da onde você foi tocada. Deus vai esquecer essas coisas. Por quê? A sua santidade, ela pode recomeçar a partir de hoje, o seu compromisso com Deus. E se você está no Senhor, e eu oro para que isso seja uma verdade na sua vida, nós temos adolescentes que nos escutam, jovens, se você está no Senhor e teve a dádiva de nunca se desviar, ou se desviou e voltou aos caminhos do Senhor, permaneça. Melhor do que voltar aos caminhos do Senhor é permanecer nos caminhos do Senhor. Então não perca a sua santidade, não deixe que aquilo que Deus te deu caia por terra, às vezes por causa de um momento de bobeira. Então cuide na sua vida com essas coisas, e eu tenho certeza que a sua vida vai ser uma bênção. Você não vai precisar sofrer tudo aquilo que Sansão sofreu, sendo humilhado à vergonha pública, como aconteceu ali. Então, cuide com suas fraquezas, cuide com sua zona de conforto, faça uma análise do alto e uma autoanálise, e cuidado com a sua visão, com aquilo, a forma como você se enxerga, com a sua autossuficiência, achando que está bom. Era isso que nós tínhamos para meditar hoje, irmãos. Eu quero que você guarde esses 4 princípios, essas 4 chaves no seu coração, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar a viver uma vida mais intensa no Senhor e em santidade, tá bom? Vamos orar? Pai, que essa palavra gere vida aos nossos corações, alcança cada jovem, cada adolescente que nos ouve, que nos assiste, Pai, que participa desse culto, ou que vai ser abençoado por essa mensagem depois. Pai, que eles possam ser tocados pelo Senhor, que eles possam, Pai, conseguir se guardar nos seus lugares de fraqueza, nos lugares de fragilidade, que eles possam sair da zona de conforto, Pai, em busca de enfrentar o pecado, Pai, de sair do pecado, de resistir ao pecado, Senhor, que eles saiam das suas zonas de conforto para crescimento, para amadurecimento, Senhor, que eles possam, Senhor, com a ajuda do Senhor, sondar os seus corações e enxergar aquilo que precisa ser transformado, para que não aconteça como Sansão, que um dia ele se levanta e perceba que o Senhor se retirou deles, Pai. Também, Pai, que eles possam olhar para as suas vidas e perceber que não são autossuficientes, que eles possam cuidar com as suas visões, Pai, com aquilo que eles, com a forma como eles se enxergam, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Galera, chegamos ao fim de mais um culto, foi bem rapidinho, né? Queria dizer que Deus abençoe o rolê, mas que Deus abençoe o seu Netflix aí, a sua noite, aquilo que você vai fazer, em nome de Jesus.